Olha, deixa eu ler o que o presidente Lula tweetou há cerca de 3 horas. Aqui, ele fez um post nas redes sociais comemorando a aprovação da PEC da segurança. Eu quero voltar a esse ponto e debater um pouquinho isso com a Natália Fruê, porque ontem a gente viu um acordão que foi feito com a digital ali do Palácio do Planalto, entre o governo, o Hugo Mota, chancelado aí pelo presidente da Câmara, e depois com o acordo da oposição também foi possível essa votação folgada aí da PEC da segurança pública, passou com mais de 400 votos, foi direto para o plenário da Câmara. Aí o Lula traz para ele, né? Tenta politicamente, enfim, se aproveitar, se beneficiar disso. A aprovação da PEC da segurança pela Câmara na noite de ontem, diz Lula, quando a grande maioria dos parlamentares aprovou o projeto que teve origem em nosso governo, então ele traz para ele, ele diz, olha, isso aqui, nós é que parimos esse filho. Prepara o país para combater de forma ainda mais firme e eficaz o crime organizado, com o Sistema Único de Segurança Pública, garantindo que a Constituição, Estados, municípios e a União terão melhores condições para atuar de modo conjunto, eficiente e organizado, assim como agem no SUS, e contarão com mais orçamento para isso, com recursos provenientes das BETs. Uma parte do dinheiro do imposto recolhido com as BETs será destinado à segurança pública, 30% especificamente. Os municípios poderão ter suas próprias polícias para proteger os moradores, é uma referência à Guarda Municipal, que virou polícia, né? Uma polícia comunitária, uma polícia municipal, com mais poderes do que as atuais guardas civis. E a Polícia Federal estará ainda mais presente na repressão de facções criminosas, aí faz os seus agradecimentos. Natália, a gente viu as idas e vindas desse projeto e no último momento mesmo, assim, aos 45 do segundo turno, na terça-feira, o governo sentou, aí foi quando a bancada, eu até fui tentar refazer um pouco desse cronograma, dessa cronologia, porque ontem a gente ficou tão mergulhado e atento ao caso Master, e de repente quando você viu já tinha sido traçado um acordo e votada a PEC. Então, eu fui tentar refazer o que aconteceu, né, nos últimos dias para mudar. Houve uma reunião de bancada dos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PDT, e eles combinaram com o presidente da Câmara e eles disseram, olha, a linha vermelha, o risco no chão que a gente faz é que não pode ter a redução da maioridade penal. Vamos tirar isso? O governo entrou, colocou todo o seu peso também, ministra Gleice Hoffmann, outros ministros, o Ministério da Justiça participou, o Ministério da Fazenda, numa grande composição, para tirar essa redução da maioridade penal. No entanto, uma outra parte do projeto que o governo queria, que era a centralização das decisões sobre segurança pública nas mãos da União e com mais recursos direcionados à União, essa parte eles não conseguiram, mas eles conseguiram dividir os recursos. Então, o que eles fizeram com esse projeto aí relatado, com essa PEC relatada pelo Mendonça Filho, que é um deputado de oposição, constitucionalizar o SUSP, que antes era aprovado apenas era uma lei, né? Então, o Sistema Único de Segurança Pública e os fundos que alimentam esse Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário e o Fundo Único de Segurança Pública. Hoje ele tem 2 bilhões de reais, ele passa até 6 bi, né? E isso com esses recursos provenientes da BETS. Não é que eles aumentaram os impostos para as apostas esportivas, não, eles mantiveram o mesmo imposto que tinha sido aprovado em dezembro do ano passado, mas 30% do que for arrecadado vai ser direcionado para a segurança pública. E nem tudo vai ficar com os estados. Uma parte, metade disso, 3 bilhões, vai ficar com a União. Então, eles sentem que pelo menos conseguiram alguma coisa. Se não conseguiram tudo o que queriam, pelo menos a redução da maioridade penal, que aí sim seria um entrave danado para o governo para discutir em ano eleitoral. Isso caiu fora e o combinado é o seguinte, olha, vai ser tratado por outro projeto. Exato, Amanda. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Central. Na verdade, o que o governo fez, se sabia que o governo queria ter a PEC aprovada para dizer na eleição que está preocupado com segurança pública. Então, isso o governo conseguiu. Conseguiu de uma forma não bem aquela que ele gostaria, porque isso que me disseram, conversando ainda ontem, enquanto a gente estava aqui apurando com os parlamentares, é que o projeto ficou bem diferente daquele que o governo enviou em abril, né, de 2000. Original, né? O original. Essa questão de tirar o poder do executivo era uma coisa que incomodava, assim, o governo, porque por exemplo, vai ser o Congresso Nacional que vai ter vai dar aval, poderá derrubar decisões do Conselho Nacional de Justiça. Então, essas modificações são modificações que não estavam no radar do governo, mas que eles tiveram que ceder para um bem maior, digamos assim, que é poder dizer que foi a PEC a autoria do governo e que eles conseguiram aprovar.
Chama atenção também o placar, né? No primeiro e no segundo turno, 480 e 460 votos. Exato. Ou seja, a base toda votou, mesmo essa base mais pragmática, né? Fisiológica, assim, eles todos votaram. Rede e PSOL que manifestaram algum incômodo com essas questões também, porque eles, inclusive essa discussão sobre distribuir o poder com os estados era algo que eles não queriam abrir mão, que a avaliação que a União deveria ficar responsável por isso. E aí, aos 45 do segundo tempo, o que aconteceu foi que Hugo Motta, usando o argumento de que a maioridade poderia acabar travando a PEC da segurança no Senado, ele convence Mendonça Filho a pedido do governo, já pensando na sua eleição, a eleição do pai dele lá na Paraíba, ao Senado. Então, ele faz uma costura, a gente sabe que essa relação Hugo Motta, Palácio do Planalto e Lula é uma relação que vai e vem, né, de vai e vem, mas que nesse momento ele consegue fazer essa costura, o governo comemora porque no ditado popular vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né? Foi isso que aconteceu.